Potencial desperdiçado. Violence Jack, o mangá que inspirou Mad Max e Berserk, o pai do gênero pós-apocalipse. Violence Jack é um mangá japonês escrito e ilustrado por Go Nagai, que é o mesmo criador de Devilman, desde 1973 até a sua conclusão em 1990. Teve várias serializações e histórias one-shot que foram publicadas nas décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000. Inclusive tem uma obra mais recente que é Violence Jack 20XX em 2022, que inclusive tem um traço realmente muito bom. Essa obra tem uma arte realmente incrível. Também tiveram as versões animadas em 3 ovas. Violence Jack, Harem Bomber, de 1986. Violence Jack, Evil Town, de 1988. E Violence Jack, Hellwind, de 1990. Vou te dizer uma coisa, se você não está acostumado com animes realmente sombrios, violentos, viscerais, com um enredo bem sério e uma trama realmente sombria, um clima pesado e cenas grotescas, então te recomendo a não assistir Violence Jack. Mas se você não liga para isso, quer ver um anime muito diferente do que é feito hoje em dia, sem piadinhas, visceral, com um protagonista que não tem pena de vagabundo, você vai amar esse anime, cara. Porque Violence Jack é um personagem realmente incrível e implacável, que procura sempre fazer a justiça acima de tudo. E realmente uma máquina de combate que chama a todos os vilões da obra, que inclusive são bem cruéis e nojentos, de baratas. Isso mesmo, Violence Jack trata os inimigos como baratas. Enquanto muitos protagonistas, muitos heróis, tem toda aquela coisa de não ceifar os vilões e tal, consciência pesada, com Violence Jack é diferente. Ele gosta, ele se diverte acabando com os vilões. Ele dá grito de guerra, ele dá risada. Uma verdadeira fera. Não é à toa que muitos consideram Violence Jack o protagonista mais badass de todos os animes. Mas mesmo com esse potencial incrível que essa obra tem, infelizmente ela ficou meio esquecida no tempo, Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti essa obra, eu fiquei muito impactado com a qualidade da animação para a época, a visceralidade dos combates, a forma como o mundo pós-apocalíptico é mostrada, realmente é triste, sombria. Você vê cenas de pessoas comendo insetos, comendo comida estragada, pessoas sendo traficadas, rituais, cenas de estude, mulheres e crianças, coisas bem pesadas mesmo. Uma obra que mostra um mundo pós-apocalíptico sem filtro. Inclusive, dizem que o autor de Mad Max, ele se inspirou, ele leu o mangá de Violence Jack nos anos 70, extraiu o que ele mais gostou da obra e utilizou para criar Mad Max. Se você observar atentamente, verá algumas semelhanças de Mad Max com Violence Jack. Mas mesmo com todo esse potencial, é uma obra que infelizmente foi esquecida com o tempo. Para mim, um grande erro no aproveitamento dessa obra foi ele ter série animada somente na década de 80, sendo que ele foi um mangá escrito na década de 70, que fez muito sucesso no Japão na década de 70. Então, o certo é que tivesse sido feita as animações na década de 70. Tudo bem que ia ter uma animação limitada e tal, a gente sabe disso, mas seria vital para que a obra se tornasse mais popular mundialmente. Até porque obras muito populares como Hokuto no Ken, Mad Max e Berserk beberam da fonte de muitos conceitos de Violence Jack, como o mundo pós-apocalíptico, ou a violência gráfica, ou o tema sombrio. Então, muitos dos conceitos de Violence Jack foram usados nessas obras.
Então era justo que Violence Jack também se tornasse uma obra mundialmente popular e não apenas no círculo underground. Você comparar a época em que a série foi publicada em mangá, demorou muito para a série ser animada. Se ela tivesse, por exemplo, uma animação de 12 a 24 episódios nos anos 70 até anos 80 e com os ovos nos anos 80 e 90, com certeza, dada a qualidade da obra, sendo bem adaptada, iria fazer muito sucesso. Ia gerar mais polêmica do que já gerou, porque essa série gerou muita polêmica, foi censurada em vários países devido ao conteúdo, mas com certeza iria se popularizar muito e iria ser trazida provavelmente pela Rede Manchete no Brasil com dublagem em português e ia fazer muito barulho. Só que, infelizmente, a obra só teve 3 ovos animados e sendo o último em 1990, quer dizer, um hiato muito grande. Tiveram até outros lançamentos em mangá nos anos 2000, né? Teve em 2022, mas realmente não se teve um cuidado de trazer uma nova e poderosa animação de Violence Jack, como que houve com Devilman, né? Inclusive, em 2019, teve o excelente Devilman Crybaby, que mesmo com um traço que eu não gosto tanto, a obra é muito boa, né? Trouxe uma boa visão, uma boa adaptação ao universo de Devilman. Inclusive, Violence Jack é do mesmo autor de Devilman, né, o Go Nagai, e tem ligação direta, né, com Devilman. Violence Jack é como se fosse depois dos acontecimentos de Devilman, né, depois daquele apocalipse. E, inclusive, o Go Nagai ele gosta de interligar as suas obras umas com as outras. Quando eu vi Devilman Crybaby em 2019, até que me acendeu uma esperança de ver Violence Jack sendo readaptado, mas infelizmente isso não aconteceu. E eu até entendo por quê, talvez pelo conteúdo muito gráfico e polêmico de Violence Jack. Se uma nova obra de Violence Jack fosse readaptada, o melhor caminho seria uma primeira temporada com 12 episódios, respeitando a origem, respeitando a essência da obra, sem essa palhaçada de ficar censurando tudo, querer deixar a obra mais levinha, não. A Violence Jack tem que seguir a linha mesmo, só com uma animação com boa qualidade, né? Aproveitando a trilha sonora que é incrível e dando um bom background para o protagonista, o Jack. Apesar de ser um personagem muito legal, o passado dele não é muito bem explorado e explicado na série, fica um pouco no limbo. Assim, até que dá um clima misterioso pro Jack, que é até legal, mas isso merecia ser mais bem trabalhado, o passado do personagem. O mais engraçado de tudo é que tanto no mangá quanto nos OVAs, todos os personagens de fundo, principalmente as pessoas ao qual o Jack ajuda na série, têm seus passados bem trabalhados, têm sua construção muito bem feita, inclusive o Violence Jack, quando interage com esses personagens, é muito boa as interações, porém o passado dele fica muito no mistério, porque o Violence Jack, ele é como se fosse uma presença, ele vem, ajuda quem ele tem que ajudar e vai embora. Então ele vai para outro lugar para continuar sua saga de justiça. Isso é muito legal, inclusive. Porém, eu acho que se tivesse sido trabalhado melhor o passado e a origem do personagem, isso também ia ajudar muito nas adaptações da obra para que ela pudesse se tornar mais popular, mais acessível. Porque realmente é uma pena ver uma obra tão boa, uma obra com tanto potencial, se tornar praticamente conhecida só no subsolo do underground. Sendo que nos seus anos de glória, a obra foi muito famosa, inclusive referência para diversas obras. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar, mas já vou mencionar agora sobre Violence Jack, é o seu visual, né? O traço é muito bom, inclusive no segundo e terceiro OVA o traço está bem estilizado, não que no primeiro não esteja, mas ele adquiriu uma roupagem melhor a partir do segundo OVA, com seu auge no terceiro OVA. O traço é muito bom. Inclusive o rosto do Jack lembra um pouco do Wiki de Fênix, né? Só com um traço um pouco mais quadrado, né? Mais adulto. E o Violence Jack, né? Ele é gigante, né? Ele é um gigante, isso mesmo, um gigante, de quase 3 metros ou 3 metros de altura, muita massa muscular, um personagem com visual muito marcante, uma presença muito marcante,
uma imponência fora de série. É o tipo de personagem que quando ele entra em cena, você sente aquela aura. Meu amigo, não deu pros vilões, a casa caiu. Exatamente essa sensação quando o Jack entra em cena, porque em Violência Jack, os vilões são extremamente cruéis e violentos, cara. Realmente eles massacram os outros personagens. Então quando o Jack chega, ele é aquele balanço de justiça para chegar e massacrar os vilões com vontade, cara. Se você acha que o Justiceiro é violento com os vilões, é porque você não conhece Violência Jack. Admita, quando você assistir Violência Jack, você vai entender o que eu tô falando. Perto do Violência Jack, o Justiceiro é fichinha, é um santinho. Inclusive, Violence Jack consegue passar uma vibe de imponência, brutalidade e violência maior do que o próprio Guts de Berserk. Então, resumindo, o cara é um verdadeiro brucutu raiz. Então, se você gosta de obras com protagonistas imponentes, casca grossa, sem esse chororô atual, então assista Violence Jack. É diversão garantida. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, comente, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal e seja bem-vindo a Resenha Top Cine.